escolha do formato e modelo depende do seu objetivo, do público e dos conteúdos. Mas se esse é o seu primeiro contato com trilhas, eu sugiro que você trabalhe com a linear, porque aí você vai, né, aumentando a sua caixinha, criando reforço aí para poder trabalhar com a outra. Uma forma de prender a atenção é contando não somente uma história, mas uma história relevante. Então eu trago aqui a narrativa como uma ferramenta muito valiosa para compor qualquer trilha que você vai organizar. Por isso, uma boa técnica para aumentar a efetividade das trilhas de aprendizagem, independente do formato, é a narrativa. Então, assim, quando você vai contar a história para o aluno, que você consegue envolver o aluno naquele mundo, né? Faz com que o aluno se envolva naquele universo e torça para o sucesso do personagem por meio das experiências que são ali apresentadas. Eu fiz isso quando eu falei da minha história, lá do Quem Sou. Eu tenho certeza que no momento que eu estava contando a minha história, muitas pessoas se conectaram comigo, porque vieram de uma história parecida, uma história semelhante a essa minha história. Muitas pessoas ficaram curiosas para saber o que aconteceu, né? Com o resto, quando eu conto essa história em alguns momentos presenciais, é incrível. No final, as pessoas perguntam: professor, eu tenho uma dúvida. Eu digo: fala, qual é a dúvida? O que foi que aconteceu com seu pai? A sua mãe trouxe seu pai de volta? Eu digo: trouxe, ela conseguiu trazer ele de volta. Então, as trilhas precisam ser assim, a narrativa, gente. Se você tem dificuldades em contar a história, vai lá no teu caderninho e anota no teu PDP, Plano de Desenvolvimento Profissional. Eu vou desenvolver a habilidade de ser contador de história. Você começa a contar a história para você em frente ao espelho, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus amigos, e aí você começa a ficar aquela pessoa mesmo insuportável no seu reduto menor, né? Mas aí você vai ser uma pessoa excepcional para o reduto maior. E vai chegar um dia que até esse reduto menor vai dizer assim: nossa, você superou aquilo que me incomodou tanto, quando você queria que eu fosse, né, a sua cobaia. As metodologias ativas, que também a BNCC traz muito esses termos. A metodologia ativa de aprendizagem é um processo amplo e possui como principal característica a inserção do aluno, do estudante, como agente principal e responsável pela sua aprendizagem, comprometendo-se com o seu aprendizado. Aqui vem a quebra do paradigma, a grande mudança. Trabalhar o aluno para que ele se comprometa efetivamente com o seu aprendizado e compreenda que nós aprendemos desde quando nascemos até quando nós morremos. Então, não tem outro jeito. E aqui eu trouxe aqui um exemplo de metodologias ativas para vocês. O primeiro é o ensino híbrido. O ensino híbrido, ele consiste na união do tradicional presencial com aqueles EAD. Ângela, mas como eu vou fazer isso? Eu trabalho na educação básica. Sabe quando eu falei do canal no YouTube? Você pode sim criar um canal onde você traz esse movimento. E muitas escolas hoje têm sistemas em que é possível fazer. E você pode organizar nas suas trilhas atividade para os seus alunos fazerem nesse formato. Eu trabalho aqui na Escola de Administração do Estado, então eu trabalho com planejamento estratégico, mediação de conflitos, planejamento, e a gente tem sempre assim, 50% da carga horária é presencial e 50% da carga horária é EAD. Então nós já trabalhamos no sistema híbrido e é muito legal isso. Tá? Agora o primeiro passo é você garantir que o aluno compreenda que isso vai ser bom para ele também. O uso da tecnologia no ensino facilita o contato do aluno com o conhecimento, permitindo que ele busque mais fontes, informações e dados e complemente tudo que ele estudou, né, tudo aquilo que ele buscou. Uma outra questão que traz aqui é o conceito de sala de aula invertida, que também é BNCC, e aí começaram a vir muitas pessoas falando, que tem pessoas, profissionais que pegaram as competências socioemocionais e fizeram grande exploração em cima disso. Sala de aula invertida, e por aí vem, né? Mas quando essas questões são trabalhadas desvinculadas do contexto do cotidiano da escola, é algo que não dá muito certo. Eu não tenho como garantir uma compreensão efetiva, uma interação efetiva se eu trago pontos. É preciso alinhar. E esse curso, a BNCC, dos objetivos foi esse, trazer de forma alinhada, que linka com todos os outros cursos também. Na sala de aula invertida, consiste a inversão do modelo tradicional, no qual o professor passa o conteúdo, aí o aluno vai explicar e ampliar seus conhecimentos. Aqui não. A intenção é que o aluno tenha um primeiro contato com o conteúdo e, com base nesse primeiro contato, que chegue à escola, ele seja auxiliado pelo educador, pelo professor, para que ele amplie, e aí o professor vem com essa característica mesmo de mediador, aquele que media o processo de ensino-aprendizagem, não aquele que traz, né, de cima para baixo, que tem que acontecer.
E uma outra é a gamificação. O objetivo da gamificação é trazer experiências dos jogos para o ensino. E isso é muito legal, porque os alunos gostam. Eu tive a felicidade de conhecer o professor Raimundo. O professor Raimundo, ele desenvolveu a matemática através dos jogos. Então, ele está aí também circulando pelo Brasil todo, divulgando o trabalho dele. Um trabalho muito legal, onde os alunos vão aprender as operações fundamentais jogando. Ele traz as cores dentro desse universo. Inclusive, ele já foi até premiado. Eu vou trazer ele um momento aqui para a gente conversar. Não, é no curso de professores. Tem um momento que eu vou ter uma conversa com o professor Raimundo para a gente falar sobre isso. O ponto principal dessa metodologia é fazer com que os alunos entrem em uma competição saudável, estimulando o pensamento fora da caixa. É tirar aquela ideia, o mundo é nosso, tem muita coisa no mundo e nós podemos fazer tudo que nós quisermos no mundo. Gente, se eu fosse levar em consideração, eu fosse ficar fechada na minha caixinha, eu hoje ainda estava perambulando pelos interiores do mundo, talvez aí com uns 10, 12, 15 filhos, né? Totalmente carente de muitas questões. Eu acredito e defendo e digo, o mundo é nosso, nós podemos fazer tudo o que nós quisermos no mundo e ninguém tem que nos se opor e nem questionar o que nós estamos fazendo, porque não há delimitação de fazeres no mundo. Cada um de nós traz o seu posicionamento, se coloca e vai fazer aquilo que te faz bem, certo? E então, para agora concluir mesmo assim essa fala, eu deixo aqui para vocês 12 passos fundamentais para você iniciar a sua jornada de herói ou de heroína nessa questão do estudo da BNCC e de outras questões mais voltadas para a educação. O passo número 1, novas escolhas, novos hábitos. Agora nós temos a escolha da BNCC. Temos que fazer o quê? Desenvolver novos hábitos. A ciência diz que os hábitos, eles não somem da vida da gente. O que acontece? Eu tenho um hábito ruim, que não é muito bom para mim, e aí eu trago um outro hábito. Imagina que eu tenho uma vida que não é uma vida saudável, eu não faço atividade física. Aí eu começo, mudei o hábito, eu quero ter uma vida mais saudável, eu vou começar a praticar atividade física. Então eu vou suplantando esse hábito. Se um dia eu parar com esse hábito, se eu deixar esse hábito, o hábito anterior ele volta e volta com muita força mesmo. A ciência também diz que para mudar um hábito, nós temos que praticar no mínimo durante 21 dias seguidos, para que a gente possa ter esse novo hábito. Então, escolha os novos hábitos para você. Escolha. E aqui no passo 2, eu trago alguns hábitos que você pode pensar. Primeiro, eu trago aqui a roda de competências. Então, vamos lá. Planejamento, organização, comunicação, posicionamento, relacionamento interpessoal, proatividade, liderança, foco. Se eu não tenho isso desenvolvido em mim, eu vou desenvolver. Eu vou lá para o meu PDP e vou colocar e vou identificar o meu caos aqui na roda de competências. A roda das competências, ela funciona assim, ela é numerada, ela é dividida em 7 áreas, essas 7 áreas são as áreas que eu trabalho, existem muitas outras pessoas que trabalham em outras áreas, cada um escolhe as áreas que são fundamentais para o trabalho que você faz, e ela é numerada de 1 a 10. E você vai numerar, por exemplo, no planejamento, se você é um profissional que tem muita dificuldade em fazer planejamento, em atender os prazos, e isso gera conflito na escola, você vai colocar lá o número 1. O número 1 é a pontuação menor e o número 10 é a pontuação maior. Então você vai preencher o passo 2, identifique o caos, o seu caos. E se pergunte efetivamente qual a minha responsabilidade no caos em que eu me encontro nesse momento. E quando você começa a pensar sobre isso, você começa a se posicionar de forma diferente. E quando você for fazer esse mapa, não é para colocar aqui do jeito que você quer estar, não, é do jeito que você é. Se você está na pindaíba em relação à organização, é aí que você vai colocar, certo? E aí você vai mapear e vai escolher a base que você vai trabalhar, tá? Eu trago aqui como sugestão que vem para o passo 3, você trabalhar com a base 3. Então, você trabalha com a base 3, resolve 3 questões, daquela que você teve menor pontuação, as 3 menores pontuações, depois você traz as outras. Então, o passo 3, sonhe grande. Os sonhos pequenos não mobilizam os corações. Então, sonhe grande, mas esteja preparado para as adversidades que vão acontecer durante essa trajetória. E falando em sonhos, gente, a primeira vez que eu assisti um programa de televisão, tinha uma moça que fazia uma propaganda de um shampoo. Aquela moça era tão linda e eu fiquei pensando, nossa, como eu gostaria, ainda era na televisão preto e branco, né? Então, como eu gostaria de ser como essa moça. Nunca na minha vida, na minha história, seria possível eu estar hoje falando aqui nas redes sociais. Já fui em programa de televisão, fui em programa de rádio, porque aquilo era tão distante da minha vida, mas foi um sonho tão forte
que o sonho se materializou. Então você é capaz de fazer e garantir tudo que você quiser para a sua vida, inclusive ser o professor que ganha prêmios, professor nota 10, e viajar aí pelo país conhecendo vários modelos de educação. Quando eu fui diretora de uma escola de educação infantil lá no Acre por 8 anos. Depois eu saí porque fui para a Fundação Bradesco. E eu ganhei o prêmio de gestão nota 10. Então aquilo foi assim, um motivo de orgulho tão grande para nós lá. E a gente é capaz sim de conseguir fazer isso. O passo 4, demarque o seu posicionamento no mundo. Veja quais são os seus valores. Eu deixo aqui para vocês uma tabelinha com os valores. Esses são alguns que eu coloquei, mas existem muitos outros. Aí o que é que você faz? Você vai lá na roda das competências e coloca quais são os valores que você precisa desenvolver, ou ter, ou potencializar, para você garantir que aquelas competências sejam desenvolvidas. Por exemplo, se é o planejamento, qual é a competência que eu tenho que desenvolver? É o foco, porque eu não tenho foco, eu quero fazer uma porção de coisa ao mesmo tempo, é tudo muito louco na minha rotina. Você vai lá e coloca, ao lado daquela competência lá que você colocou. Aí vem o passo 5, defina metas. Se você não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então aí você colocou lá a competência, você colocou o sonho, o que você quer com aquela, né? Aí você vem agora os seus valores, na realidade, você agora vai definir as suas metas, vai colocar as suas metas aqui. Colocou as metas, o tutorial vem para aqui, o passo 6. Com que sapato eu vou? Então eu já sei qual é o meu problema, eu já tenho um sonho que eu quero, né, ser o melhor, ganhar o prêmio nota 10 aí. Eu já tenho os valores que eu preciso garantir que isso aconteça, eu já coloquei as minhas metas, agora eu preciso definir com que sapato eu vou, para esse negócio. Então eu vou buscar os meus recursos internos, quais são os recursos internos que eu preciso desenvolver ou potencializar para garantir que isso aconteça. Sei lá, a vontade, a fé, a força, a coragem. Eu sou uma pessoa muito medrosa, eu tenho medo de tudo, eu vejo medo em tudo. Você vai buscar, eu também coloquei um quadradinho aqui para você enxergar e ter os seus também. O passo 7 é o grande desafio. Eu gosto muito desse grande desafio, né? Que eu vou falar aqui para vocês. Tá? O primeiro desafio é não criticar, não condenar e não se queixar. Pega esse grande desafio, faz isso durante 21 dias, que é o que a ciência diz, que é a base para a gente começar a mudar os nossos comportamentos. Então vamos lá, os nossos hábitos na realidade. Durante 21 dias você não vai criticar, não vai condenar e não vai se queixar de ninguém. Gente, já começa a primeira grande mudança. As pessoas começam a dizer, nossa, o que aconteceu com você? Ou então começa a pensar, nossa, fulano está tão diferente. Então, quando o casal, aí começa aquelas questões, né? Nossa, deve estar aprontando, porque está tão bonzinho, está tão boazinha, né? Que tem alguma coisa errada por aí, né? Não entende, às vezes, que a pessoa está passando por um grande processo de transformação e ressignificação da sua vida. Fazer um elogio sincero e honesto para qualquer pessoa que seja, na rua, em casa, no trabalho, você começa a exercitar isso. Despertar em alguma pessoa algum desejo ardente, mas não é um desejo assim, erótico, nada disso não. Até pode, se for no seu campo mais íntimo, mas assim, despertar na pessoa, por exemplo, imagina que você que chega na escola e começa a falar sobre a BNCC, você tem domínio, a pessoa vai ficar, né, despertar nela o desejo de querer conhecer aquilo também. É uma ferramenta nova que você tem, é um livro novo. Eu tenho quadro lá nas minhas redes sociais, que eu li e indico. Eu tenho um quadro também, que toda segunda-feira eu posto materiais no blog, materiais muito voltados, linkados à educação com esse autoconhecimento. São materiais muito interessantes. Então vai lá, segue Ângela Guimarães Coach nas redes sociais, você vai ter acesso a tudo isso. Sorria, durante 21 dias sorria para todo mundo. Se não tiver para quem sorrir, sorria para você. Vá no banheiro e sorria para o espelho. Você vai ver como isso é muito bom. Chamar as pessoas pelo nome, ser um bom ouvinte. Às vezes a pessoa vai te contar uma coisa porque não está bom para ela. Aí quando ela chega, aquele mau hábito que a gente tem de não ouvir. Então vamos pegar um exemplo aqui. Imagina que alguém vai te contar uma coisa que não é legal, triste. Olha, gente, eu estou muito triste porque o meu cunhado faleceu semana passada. Aí você olha e diz, amiga, isso não é nada. Pois no mês passado faleceu meu primo, meu tio, meu vizinho. Aí você descarrega em cima da pessoa porque você não tem o hábito de ouvir. Ouça a pessoa, às vezes a pessoa só quer te ouvir, né? Se você é prolixa, eu tive que fazer um trabalho muito forte porque eu era muito prolixa. Agora eu já melhorei bastante, mas volta escorrego na maionese. Falar sobre assuntos que interessam as outras pessoas, fazer a outra pessoa se sentir importante sinceramente, evitar discutir, respeitar a opinião alheia e mostrar-se simpática às ideias que não são suas. Você não é o ser mais perfeito do universo, que tudo que você fala, pensa e diz tem que ser verdadeiro. Fazer o erro parecer fácil de corrigir. Se errar, reconhecer imediatamente e com ênfase e pedir desculpa, não tem problema errar.
O que traz o conflito nas relações é que você erra e você não reconhece que errou. Não envergonhar as outras pessoas, nunca. Corrigir em particular e elogiar em público. Elogiar o menor progresso. Fazer a outra pessoa se sentir satisfeita fazendo o que você pediu. Se você garantir isso aqui, esse passo 7 é show de bola. Aí você vai para o passo 8, você vai escrever uma carta para você no futuro.